Ótima manhã pra você, que Deus abençoe seu dia. Bora de notícia do Galo no oferecimento dela, da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção pra vida, eu garanto a você, a Carvisa é a boa pedida. O link está na descrição. Faça sua proteção veicular agora mesmo. Meu amigo, final do ano chegou e você embolou sua vida, né? Mas vamos desembolar ela? Meu amigo, aqui na Desembola nós emprestamos dinheiro para você através do seu cartão de crédito. É isso mesmo. Transforme o crédito que você tem no seu cartão em dinheiro na hora. 10, 15, 20, 50, R$1.000, 5.000, o valor que você precisa, a gente faz o Pix na hora para você. Você me paga parcelado. Tem negócio melhor que esse? É claro que não. O link está na descrição. Um brinde a você, um brinde a Brucius, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Uma cerveja maravilhosa, 100% por um malte, o melhor, tá? Ela é assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, mineira como a gente, uma cerveja deliciosa. Não perca tempo, você encontra ela nos melhores supermercados. Vai na Tico Pneu, compra o seu pneu novo, parcelado e ainda com 13% de desconto, meu amigo. É espetacular. É a Tico Pneu. Não jogue fora a sua oportunidade. Rap, também tô precisando de mecânica. A Tico Pneu resolve. Na Tico Pneu a gente resolve tudo. Ainda dá pra você 13% de desconto. Sensacional, não é? Link na descrição. Corre pra cá, corre pra Tico Pneu. E o Instituto Céspedes. Gente, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo e rap careca chora. Essas fotos a gente não tem uma entrada mais. Sabe por quê? Fiz o transplante capilar no Instituto Céspedes. Garanta qualidade pra você. Link abaixo e não jogue fora essa oportunidade. Bora falar de Galo e bora começar falando do jogo de Galo versus Betim, Betim versus Galo. Nós vamos falar do futuro do Hulk, de Guido, de Rony, Natanael e é exclusiva mesmo sobre o Assad, tá? Bora começar então do jogo de ontem. Cara, um jogo complexo, não foi um jogo fácil. Afinal de contas, o Atlético voltou, gente, e é muito importante deixar isso claro, porque parece que o Atlético tá 3 meses treinando. O Atlético voltou a treinar no dia 2, tá? Esse jogo que aconteceu no dia 11, o Atlético voltou dia 2, uma sexta-feira. Sábado, aí o Atlético começou intenso, teve um dia de folga apenas. E, cara, só que é o seguinte, você volta ali 2, 3 e 4, é bateria de exames. Você começa a pegar ali uma questão física no dia 5, no dia 8 você tava treinando com bola, dia 11 você tá jogando. Pra mim é um absurdo completo, pra mim é um devaneio. Na minha opinião, o Atlético erra feio, Sampaoli erra feio, o Atlético erra feio de colocar titulares. Não, mas nós fizemos os exames, você quer saber mais que os médicos do Galo? Não é que eu quero saber mais que os médicos do Galo, não, mas toda vez que inventam de colocar o jogador antes da hora, ele lesiona, ele machuca, dá ruim. Então eu tô cansado disso. E a grande realidade é que ontem o Atlético entrou com alguns titulares, que era o Everson, o Alonso, né? Nós podemos colocar aqui o Franco também, 3 titulares. E o Rony, alguns jogos titulares com o Sampaoli, outros não, há um revezamento. E o Coelho, o Coelho não jogava. Então o Galo entrou de Everson no gol, Alonso e o Vitão na zaga, Natanael e o nosso Pacini nas laterais, o meio de campo era de Franco e Reinier, o ataque era de Coelho e o ataque era de Zep, perdão, Franco, Reinier e Zep, e o ataque era de Coelho, Rony e Cadu, sendo que Coelho na esquerda, Rony na direita e Cadu mais centralizado, o Zep e o Reinier como 2 meias puxando a bola e o Franco como pilar central do meio campo. Bom, a equipe do Betim entrou com Jori, Belão, Batista, o Carlos, o Paulo Henrique, Diego, Vitinho, o Maicon Jardel, o Salles e o Pedro Henrique. Cara, um jogo onde o Betim começou atacando, o Atlético também começou agredindo, as duas equipes se agrediram bastante, mas depois de um certo tempo o Atlético teve amplo domínio do jogo, atacou muito mais, agrediu muito mais, foi muito mais forte que a equipe do Betim. E o Atlético fez o seu gol, teve outras oportunidades, já no segundo tempo, o segundo tempo que o Betim acha seu gol muito rápido e depois só deu Galo. No final do jogo o Betim meteu uma bola na trave, teve uma situação assim, mas a grande realidade é que o Betim chegou ao ataque, porque o Atlético se lançou todo para tentar a vitória, para tentar o abafa. Entraram durante a partida do Índio, o Vitor Hugo, né, que vocês conhecem bem, e o Murilo. Bom, o que eu posso dizer do jogo para vocês em si, depois de dar um retrospecto geral? Um jogo que eu gostei,
né? Você teve a estreia, vamos lá, cara, individualmente, de Vitão, de Pacini, o próprio Cadu tinha muito tempo que não jogava, o próprio Reinier, gente, não jogava há quanto tempo, né? Estreia do Índio, do próprio Murilo, enfim, vários jogadores que foram entrando. É igual eu disse, gente, o Atlético começou a treinar com bola quarta-feira, cara. E nós jogamos no domingo. É assim, é uma coisa assustadora, né? O futebol brasileiro, ele desculpa o termo, tá, meu amigo que tá do outro lado, eu não gosto dessa palavra, mas é desgraçado mesmo. O futebol brasileiro perde a graça de Deus porque é uma coisa assustadora, cara, o que acontece aqui, sabe? Os riscos gigantescos. E você acha que essa é a mesma turma que vai? Não sei, cara. Não sei como é que tá uma situação de um Alonso, né, de um Natanael. Eram, teoricamente, as pessoas mais prontas. O Atlético conseguiu tocar a bola bem, conseguiu agredir o adversário, faltou qualidade no centroavante, faltou qualidade na ponta direita, que a gente insistiu demais. Os cruzamentos todos eram no segundo pau, todos eram errados. Falta calibrar muita coisa, mas eu gostei do que eu vi por conta da situação. Né? Jovens jogadores que há muito não jogavam, que é o caso do Reinier e do Coelho, né? Jogadores que foram pro sacrifício, que é o caso do Rony, do Natanael e do Alonso e do Franco, completo sacrifício. O Everson é mais tranquilo, é goleiro, aquela coisa toda, enfim, vida que segue. Mas do que eu vi do jogo eu gostei, o Atlético se posicionou bem taticamente, o Atlético agrediu, acho que ainda existe um buraco no meio campo, esse primeiro volante faz uma falta absurda, mas enfim, um jogo bem jogado pelo Atlético. Bora pro próximo tema, vamos falar de futuro de Hulk. Gente, bora falar sobre o futuro do Hulk, porque ontem o Sampaoli foi questionado na coletiva sobre o tema, né? Ontem eu estava na coletiva, fui eu que fiz a coletiva, e um colega perguntou ao Sampaoli. Vamos ver o que o Sampaoli respondeu, vamos lá. Mira, actualmente Hulk hoy está entrenando con nos, con el grupo que hoy que no está planificado que juegue. Está entrenando muy fuerte con Allende. Yo no he tenido ninguna conversa con él, un tema que desconozco, un tema mucho más institucional que profesional deportivo. Sinceramente no tuve conversa con él, estamos entrenando y preparando, ¿no? Nosotros no tenemos conocimiento de nada. O Sampaoli, quando ele é questionado, né, sobre o futuro do Hulk, sobre toda essa situação, eu vou para você que não entendeu, eu vou traduzir. Ele fala assim: ó, atualmente o Hulk está treinando com o nosso grupo, que está planejando que ele jogue. Ele treina forte com a gente, não tem nenhuma conversa com ele. É um tema que desconheço. É muito mais institucional do que profissional esportivo. Ou seja, estão falando dele ficar ou não no clube. Que o Sampaoli só conversa com ele sobre futebol, não conversa com ele sobre coisa. Mas, cara, é complicado falar isso. E tem mais um trechinho, porque como é que você não conversa com um cara que você lidar com ele todo dia? É estranho, né? Ao menos estranho é. Sinceramente, não tive conversa com ele. Estamos treinando e nos preparando. Não temos conhecimento de nada, ou seja, sobre saída de Hulk. Então, assim, cara, porque ele foi questionado, como é que ele planeja usar o Hulk. Então, assim, é esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas a grande realidade é o seguinte, ó. Uma coisa que vocês têm que saber, o Hulk, os filhos dele vieram morar com ele, mas isso também não significa que o Hulk não possa mudar. Isso não significa de maneira nenhuma que ele não possa mudar. Vieram morar com ele para seguir no futebol. Pode ser que sigam no Atlético, pode ser que sigam em outro lugar. Mas não quer dizer absolutamente nada. E isso eu garanto para vocês. Onde você pode cravar: o Hulk está no Atlético por conta dessa situação, está cravado, está sacramentado. Não tem dessa não, e não caia nessa. Segundo ponto que eu acho muito importante dizer a você é que quando você vai lá e faz essa análise se o Hulk fica, se o Hulk não fica, eu acho que hoje depende muito mais de uma negociação onde o Atlético consiga arrancar algo de bom do Fluminense do que propriamente o Hulk que fique, o Atlético querer que o Hulk fique. Então vamos ver o que acontece. Tem muita água para rolar debaixo dessa fonte, né? A gente não pode tratar isso como um assunto já fixado. Vai acontecer muita coisa, vai rolar muita coisa. Eu tenho para mim que tudo pode acontecer. Outro dia eu tava na live falando assim: acho que ele fica. Aí depois eu falei assim: eu acho que ele sai. Porque realmente, no final das contas, velho, tudo pode acontecer. Não tem nada que tá fixado nesse momento, sabe? Não tem nada que o torcedor e nós como que estamos lá, ontem mesmo na fofoca lá que a gente tava tendo, no papo que a gente tava tendo lá com os colegas e tudo, daquela circulação, nada indicou porcaria nenhuma, cara. Sabe por quê? Porque um fala uma coisa, não, porque isso lá o quê? Aí é muito achismo.
Bota fé? Tem muito mais nessa história achismo do que uma opinião sincera, porque até para finalizar esse assunto, porque quando você analisa que o Hulk não quer ficar porque o Atlético colocou ele no mercado, ele tá meio chateado, o Atlético acha o salário dele muito alto para um reserva, o Atlético gostaria de trazer um outro tipo de jogador, aí fica nesse penduricalho, mas a torcida quer que ele fique, então você tem que atender demandas, enfim, cenas dos próximos capítulos. Bora falar do Guido. Gente, eu não sei se vocês viram, e aí vocês pediram para trazer esse assunto à tona, né? E quando vocês pedem aqui, a gente traz, né? O time do Grêmio está negociando com o Guido. Olha para você ver. Grêmio tem interesse, tá aqui, tá? A matéria. Grêmio tem interesse no campeão mundial Guido Rodrigues, de 31 anos, do West Ham. Volante destro, de imposição física e alta estatura, 1,85. Chegaria para ser titular absoluto do tricolor, o dono do setor eleva muito o nível da posição. Quem deu essa informação foi o Peter Ulrich. É um cara que ele faz cobertura, tá certo? Tem mais de 157 mil seguidores, faz a cobertura do futebol inglês. Cara, a gente sabe que o Sampaoli já quis o Guido, já entrou em contato com o Guido. O que pega na situação do Guido? Vocês que estão me perguntando sobre isso direto. Cara, o Guido, ele passa por uma situação que ela é um pouquinho mais complexa, se a gente pode dizer dessa maneira, porque ele gostaria de permanecer na Europa. Inclusive, várias manchetes falam que o Grêmio está disputando com a Juventus. A Juventus já recusou o Guido, não entende que o Guido não é. Mas o Ajax tem interesse e outras equipes também têm. A não ser que o Guido, e aí é uma opinião que eu vou dizer agora, a não ser que o Guido tenha em mente que ele queira... como é que eu posso explicar isso? Que ele queira jogar para ganhar títulos e não ir apenas participar de torneios, aí talvez o futebol brasileiro seja mais agradável a ele. Porque as grandes equipes que disputariam esse torneio na cabeça, no teto, no alto, não vão querer o Guido nesse momento. Pelo menos é a minha opinião. O que você pensa sobre isso? Comenta aqui. Bora falar da situação do Rony, gente, que também é outra situação que vocês estão me perguntando em que pé que tá. Então vou dar contexto histórico para chegar lá. O Atlético não quer que o Rony fique, o Atlético quer negociar o Rony, tá? Há uma solicitação do próprio Paulo Brax para que isso aconteça mediante tudo o que aconteceu. O Rony tem entrado na justiça. O que o Rony falou recentemente, que os funcionários estavam atrasados e todos que cobram o Atlético dizerem que não estava atrasado. Eu até perguntei 2 funcionários ontem do Atlético sobre isso, sabe? Me conta isso, seja sincero, nos últimos um ano e meio o salário atrasou? 2 pessoas diferentes, de 2 setores diferentes que se conhecem, mas não são pessoas que estão ali, estavam uma do lado da outra, talvez tenham alguma proximidade, não sei, me perguntaram e falaram assim, velho, nunca atrasou o meu. As 2 responderam assim, o meu nunca atrasou. Não estou dizendo aqui que atrasou ou não atrasou, gente. Essas pessoas me garantiram que não atrasou. Perfeito, beleza. O Rony ontem foi o Sampaoli que foi questionado sobre a importância do Rony. Gente, a diretoria do Atlético, junto até mesmo do Sampaoli, já deixou uma coisa muito clara para todo mundo que tem ouvido, que quer ouvir. O Sampaoli não diz que o Rony é inegociável. O que o Sampaoli pediu à diretoria do Atlético é: vocês vão negociar o Rony? Tudo bem, eu quero outro jogador. Eu não posso ficar sem um jogador com as características do Rony. Não vou entrar no mérito qualidade. Então é isso que está acontecendo nesse momento. O resto é conversa para boi dormir. Então o que está acontecendo nesse momento é que o Atlético quer negociar o Rony. O Atlético vai conseguir negociar o Rony? Cara, se o Santos falhar em algumas negociações, como ele vem falhando, o mais provável é que eles vão topar para pagar o Rony. Talvez o que o Santos fez foi um recuo estratégico. Agora, se não foi um recuo estratégico do Santos, existem muitas outras equipes que vão ter interesse no futebol do Rony. O Vasco é uma equipe que tem interesse no futebol do Rony e o que ele colocar no contrato ele tem que cumprir porque ele já entrou na... O Internacional tem, Curitiba tem, várias outras equipes poderiam ter. O problema do Rony para um Curitiba, para essas outras equipes, é o alto salário dele. Mas um Vasco e um Internacional com tranquilidade consegue absorver um Rony. É esperar as cenas dos próximos capítulos e ver se dá negócio. Natanael no Corinthians. Cara, bora falar sobre isso de Natanael no Corinthians. O que tá acontecendo? Ontem o Samir Carvalho, que é um cara que cobre o Corinthians, informou, né, nas suas redes sociais que o lateral direito Natanael interessa ao Corinthians e o clube tentaria um empréstimo do jogador. Bom, eu tenho uma informação que o Atlético, não
topa emprestar o Natanael em nenhuma hipótese. Só topa a venda do Natanael. Partindo do pressuposto do que eu ouvi, que o Atlético não topa emprestar o Natanael, vou entrar no aspecto venda. Vender para o Corinthians é a maior fria possível. E por quê? Porque o Corinthians não paga absolutamente ninguém. Toma transfer ban adoidado, então é burrice, é loucura, é um devaneio completo colocar um passe do Natanael na mão do Corinthians. É para receber lá em 2030. E por que 2030? Porque o Corinthians vai ter que entrar em recuperação judicial uma hora ou outra, porque não tem jeito, o buraco lá é sem fundo. Então, cara, não vale a pena fazer esse tipo de negociação. Esse é o momento 1. Momento 2, o Corinthians tem jogadores que nós poderíamos trocar, que a gente poderia fazer algum tipo de negociação e tudo. Cara, tem. Aí vem uma pergunta, o Corinthians irá disputar a Libertadores fase de grupo. Será que nós conseguiríamos fazer uma troca no Corinthians em setores que a gente precisa? Exemplo, o Corinthians tem zagueiro aí, o Kaká, o André Ramalho, o Félix Tor, Gustavo Henrique, talvez um Kaká pro Atlético seria uma boa, talvez um zagueiro assim mais jovem, enfim, você até poderia negociar. Um primeiro volante, na minha opinião, não tem primeiro volante do Corinthians que poderia vir pro Galo, porque a maioria dos primeiro volante do Corinthians ou são meias centrais, não são primeiro volante, ou são volantes que são muito necessários. E meia, como um Garro, como essa galera, jamais vão negociar. Então, assim, cara, eu não consigo enxergar que negociação com o Corinthians nesse momento com troca e vender muito menos. Então eu acho que é um negócio que não vai pra frente, tá certo? É a minha opinião. Bora pro próximo e último tema, que é a exclusiva do Assad. Gente, essa informação aqui, eu e o Eduardo Guerra, tá certo? Então é uma informação exclusivaça nossa, que nós apuramos, nós temos e nós conversamos com a pessoa. Tá, vamos lá. Questionei essa pessoa da alta cúpula atleticana sobre a questão do Assad, tá? Como é que tá essa negociação? O que tá acontecendo na negociação do Assad? Tem alguma coisa rolando mesmo, da maneira que eu estou entendendo? Bom, essa pessoa me disse o seguinte: estou muito otimista. Primeiro ponto, não está fechado. Segundo ponto, primeiro, estou muito otimista. Não está fechado. Terceiro ponto e muito importante para lá, tá? A Laú está fazendo jogo duríssimo. A palavra utilizada foi essa, tá? Então são esses 3 pontos. E a ordem que ela me falou foi assim, ó. Temos interesse sim, proposta tá lá, a Laú está fazendo um jogo duríssimo, mas estou otimista por um bom desdobramento. Então, não está fechado, igual está sendo noticiado, não está fechado, essa pessoa me garantiu isso, tá certo? A não ser que ela mentiu na minha cara, e eu duvido que aconteceu isso, porque tinha até outra pessoa comigo, que é o Eduardo Guerra, não acredito nisso. E eu tô me mantendo otimista. Assad seria um nome, eu ainda falei para a pessoa, o Assad seria um nome para mudar o meio-campo. Ele é jovem, eu sei, ele vai ter a dificuldade de adaptação, eu sei, mas ele é diferenciado. Essa pessoa me disse, eu sei, e é muito bom mesmo. Então vamos esperar assim, os próximos capítulos, ver o que acontece. Vocês estão muito bem informados e ela me falou mais sobre reforço. Mas aí eu trago no vídeo do almoço. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto e muito obrigado e beijo na sua alma. Valeu!